Irmãos, estamos numa campanha de família, não é isso? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É um tema muito necessário, muito importante. É um mês que a gente separa para falar de família. Um tema muito caro, irmãos, muito caro na palavra de Deus, né? E por ser tão caro assim, o inferno investe forte nesse tema familiar. O inferno quer destruir os projetos de Deus. Só que os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, o que ele tenta destruir é a mim e a você, porque os planos de Deus ele não pode tocar, ele não consegue tocar. Então, ele tenta tocar na minha vida, na sua vida. Ele tenta encontrar uma brecha na minha vida e na sua vida. E se tem uma coisa que ele ama fazer é destruir. Ele veio para isso, roubar, matar e destruir. Então, cabe a nós entendermos quem nós somos em Cristo, nosso posicionamento e como Deus quer cuidar da nossa família. Você pode abrir sua Bíblia aí em Gálatas 3, verso 6. Gálatas 3, verso 6. Nós vamos ler até o 9 e depois nós vamos pular para o 14. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia aí, multimídia daqui a pouco vai botar na tela, Gálatas 3, verso 6, versão NVI. Você pode repetir assim comigo, bem alto. A minha vida, a minha casa, a minha família é abençoada por Deus e por suas promessas. Você tem fé nisso que você falou? Amém. Então toma posse disso em nome de Jesus. Verso 6 diz assim: considerem o exemplo de Abraão, ele creu em Deus. Isso lhe foi creditado, imputado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são os filhos de Abraão, prevendo a Escritura, que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão, por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntos com Abraão, homem de fé. Verso 14. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo mediante a fé. Aleluia. Querido, quais são as promessas de Deus para você? Deus tem promessas para você, sim ou não? No tema dessa campanha, em ti, Deus falando com Abraão, Abraão, em você serão benditas, serão abençoadas, prevalecerão, romperão, prosperarão, todas as famílias da terra, todas as nações, Abraão, serão abençoadas através de você. A questão, muitas vezes, é a gente entender, será que nós fazemos parte dessa aliança de Deus com Abraão? Será que nós estamos incluídos nessa aliança de bênção que Deus derramou sobre Abraão e sobre seus descendentes? Deus está falando com a linhagem biológica e hereditária de Abraão, Deus está falando conosco, porque tem promessas para Abraão. A questão é nós termos certeza absoluta se ele também tem promessa para mim e para você. E eu já quero garantir, meu querido irmão, que Deus, no seu plano de cuidado e de promessa, Ele também pensou em mim e em você. Ele também pensou na sua casa. Ele também pensou na sua família. Ele pensou nas suas necessidades. E todo o plano que Ele preparou, querido irmão, foi pensando em nós. Foi pensando no nosso resgate. Desde a queda no Éden do homem, Jesus já havia sido o plano pensado, planejado e perfeito de Deus para nos dar, querido irmão, o quê? Um ambiente saudável familiar. Preste atenção nisso, quero que você entenda isso. Você pode construir uma família saudável. Você pode crescer e desenvolver numa família saudável,
você pode ter uma família emocionalmente saudável, você pode ter uma família espiritualmente saudável, por causa de promessas e de bênçãos que foram entregues a Abraão, e se você entender nessa tarde que você faz parte dessa aliança, você vai tomar posse de palavras, de coisas novas sobre você e sobre a sua família, e não importa a sua idade, não importa se você é jovenzinho como a Sara. A Sara talvez seja mais jovem aqui nessa tarde. Não é você, possivelmente, Sara? Possivelmente sim. Ou seja, o mais ancião aqui, o de idade mais avançada. Deus tem palavras e promessas porque você faz parte de uma família. Seja uma família de sangue, seja uma família biológica, seja uma família chamada Igreja Evangélica Vida, seja uma família chamada Corpo de Cristo, você foi inserido numa família e Ele tem planos e projetos para você nessa tarde. Você não veio aqui por acaso, em nome de Jesus. Queridos, vamos orar antes de a gente passar aqui para o texto. Senhor, o Senhor está presente aqui. E nós queremos, Senhor, ser ministrados pelo Teu toque, pela Tua palavra, como fomos no louvor, como fomos, Senhor, no tempo de homenagem às mães, como fomos, Senhor, no tempo de dízimos e ofertas. Senhor, não importa o momento e o tempo, mas o Senhor está presente desde o início do culto. E, Senhor, continua falando ao nosso coração, continua tocando, libera, Senhor, uma palavra rema sobre nós nessa tarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quando Paulo está escrevendo a carta de Gálatas, aos Gálatas, né, ele está tentando resolver um problema, né, ele está tentando resolver uma situação. Você se lembra que na Galácia vivem os gentios, os crentes convertidos a Cristo, não judeus, né? E religiosos judeus estão indo para aquela região, para a Galácia, para destruir aquilo que Paulo estava construindo, de um evangelho construído baseado em Cristo, não mais baseado nas leis do Antigo Testamento. Então, Paulo não está na cidade nesse momento, está escrevendo uma carta para eles, mas há uma tentativa de destruir ensinos novos da nova aliança que Jesus fez por nós. Então, os judeus estão dizendo assim, os religiosos: olha, para vocês fazerem parte da família, para vocês fazerem parte da aliança, dizendo para aqueles crentes de lá, para vocês fazerem parte das promessas, para vocês serem abençoados através de Abraão, vocês têm que retornar para a aliança de Abraão. É isso que eles estão fazendo naquela cidade. E eles estão dizendo, então vocês precisam, Paulo que ensinou tudo errado, vocês precisam voltar a se circuncidar, fazer a circuncisão, vocês precisam voltar a guardar o sábado, vocês precisam voltar a comer a kosher. Kosher é a dieta lá judaica, né, da abstenção de diversos tipos de alimento. E isso tudo já havia passado, e Paulo escreve essa carta chateado, porque os crentes começam a ouvir esse discurso e praticar. Eles voltam à circuncisão, começam a voltar às práticas antigas, e Paulo então escreve essa carta. E a partir do capítulo 3, no verso 6, Paulo já começa desvendando explicitamente para nós quem são os filhos de Abraão, quem é que tem direito a essa aliança aqui que o Senhor prometeu a ele e a sua descendência. Ele já começa desvendando. Ele diz assim no verso 6, a partir do 6, considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, isso lhe foi creditado como justiça. Isso está narrado lá em Gênesis 15. É aquele episódio que Deus chama Abraão. Abraão, sai para fora da sua tenda, olha para o céu, conta as estrelas do céu, se é que as pode contar, assim será a tua descendência. Eu farei você crescer, multiplicar de forma incontável, incontrolável, não se pode reter e segurar o que eu vou fazer. Essa era a promessa de Abraão, e ele está lembrando aqui nesse texto, Paulo, ele diz no verso 7 assim: estejam certos, portanto, que os que são da fé. Tem alguém aqui que é da fé, firmada em Cristo Jesus? Tem um povo de Cristo aqui? Então ele está falando de você. O que ele está falando? Estejam certos, portanto, que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Ele está dizendo o seguinte: essa aliança aqui, ela alcança
todos aqueles que firmaram a sua fé em Cristo Jesus. A aliança de Deus com Abraão, querido irmão, era um ensaio para a aliança final e definitiva, representada através de Cristo na minha e na sua vida. Deixa eu reescrever esse versículo para você entender o alcance que Abraão jamais teria, mas que Jesus tem. Esse versículo está dizendo o seguinte: em ti, ele é substituível por em Cristo Jesus. Todas as nações da terra serão benditas. Em Cristo Jesus, todas as famílias da terra serão abençoadas. Por causa da pessoa de Cristo Jesus, nenhuma bênção sobre a sua vida e sobre a sua família vai ser retida. Por causa do que Jesus fez na cruz, há todas as bênçãos disponíveis para mudar o seu lar, mudar a sua casa, mudar o seu casamento, mudar a história de relacionamento com seus filhos, fazer milagre, arrancar filhos das drogas. Eu não sei qual é a situação, mas em Cristo Jesus, todas as famílias da terra serão abençoadas. Não há um lugar no mundo, não há uma família no mundo, não há uma pessoa no mundo que não faça parte dessa promessa se ela entregar a sua vida a Cristo. Eu quero dizer para você nessa tarde, eu quero começar dizendo, se você está em Cristo Jesus, as promessas de Abraão já estão sobre você, e você é muito mais do que filho de Abraão. Paulo está dizendo isso aqui para tratar esse contexto dos Gálatas, que estão naquela cidade vendo aquele problema. Mas, na verdade, querido irmão, você é filho do rei, você está muito mais alto do que a linhagem de Abraão, você é filho do rei e do Senhor Jesus. Glorifique a Deus por isso, aleluia. Eu também te amo, Jesus. Obrigado por isso. Daqui eu já quero tirar uma lição para você nessa tarde. A sua fé em Jesus Cristo lhe excedeu nas expectativas, lhe colocou como filho do reino, filho do rei Jesus, como herdeiro do trono, herdeiro da aliança, muito além da aliança de Abraão. Queridos irmãos, se tem uma coisa que diferenciava o povo de Deus no Antigo Testamento, era a Torá, era a obediência às leis, era a forma como eles guardavam o sábado, eram os sinais visíveis da circuncisão, era a sua dieta. Eles tinham determinados comportamentos que os diferenciavam de todos os outros povos, queridos irmãos. Então, eles achavam que a salvação era pelas obras, eles achavam que a salvação era pelo que eles fariam, eles entendiam que a salvação poderia ser conquistada pelo próprio esforço. Mas nós sabemos, queridos irmãos, que embora a lei de Deus, os mandamentos, a Torá, o Pentateuco, os 5 livros, embora tudo isso seja a lei perfeita, nós já aprendemos, nós já entendemos, nós já ministramos que todo homem imperfeito é capaz de cumprir essa lei. É por isso que nós confiamos em Cristo Jesus, porque Cristo Jesus é o israelita perfeito, é o hebreu perfeito, é aquele que cumpriu todas as exigências da lei, para que a gente, em nossa pequenez, em nossa fraqueza, em sermos pessoas que andam cometendo falhas e erros esporadicamente, nós possamos agora confiar naquele que andou perfeitamente, pagou perfeitamente o preço por mim e por você. Então é para você confiar em Jesus, porque quando você confia em Jesus, não há mais julgamento nem condenação sobre a sua vida. Isso é tão importante de entender, porque se há uma coisa que nos rodeia, querido irmão, são os desastres familiares. Desastres familiares, querido irmão. Quando você olha para o que está acontecendo nas famílias, quando você olha para o seu trabalho, quando você olha para o seu condomínio, quando você olha para a vida do seu amigo, e pior ainda, quando às vezes nós olhamos para nós mesmos, para nossas próprias histórias, para os nossos próprios casamentos, para as nossas próprias famílias, para os nossos relacionamentos com os nossos filhos, irmãos, não está fácil, nem está simples. Não é para amador esse tempo. Queridos irmãos, nós estamos sofrendo ataque de todos os lados e começa pelas crianças.
começa pelo investimento intencional dos YouTubers, começa pela dor dos divórcios, começa pela dor dos abandonos, começa pela dor nos filhos, dos filhos que crescem sem saber quem são os pais. São desastres em cima de desastres e, queridos, isso começa nas crianças, mas avança para a adolescência, quando não se agrava, e alcança os adultos, e alcança os velhos, e os abandonos, e não tem onde ficar. Irmãos, tem muito desastre, muita dor acontecendo por aí, estão ao nosso redor. Só que essa maldade, irmãos, ela parece estar alcançando níveis desconhecidos. Parece que ela está ultrapassando condições normais, porque há um tipo de deturpação da mente, há um tipo de maldade exponencial, onde as pessoas não apenas estão sofrendo nos ambientes familiares que estão se destruindo, se deteriorando, elas não estão apenas sofrendo, mas as suas mentes estão sendo deturpadas para espalharem mais ódio, para transmitirem mais ódio, para, se for possível, fazer outros sofrer, eles farão. Não há mais vergonha de dizer que pertence a Satanás, que eu sou satanista, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu quero destruir mesmo, que eu quero arrebentar, que se dane. Irmãos, há um nível de maldade crescendo tanto, que se nós não estivermos atentos a isso, nós podemos ser vítimas disso. Mas preste atenção, Jesus fala lá em Mateus 24, que nos últimos dias haveria essa maldade, isso não é novo para nós. Jesus fala lá em Mateus 24 que nos últimos dias a maldade se aumentaria muito, seria mesmo exponencial, e por conta de tanta maldade, o amor se esfriaria. Queridos, esses dias eu vi um vídeo na internet, eu acho que você já deve ter visto isso. Irmãos, é a deterioração total do ser humano, e quando não há mais nem ser humano, é impossível haver família, né? Então eu vi, por exemplo, um protesto lá Polônia, onde as pessoas estavam fazendo protestos pelo direito de serem cachorros. Então o protesto delas elas estavam latindo, né? Com cartaz, elas latiam e elas eram carregadas nas coleiras. Alguém viu isso na internet, nas redes sociais? Isso. E ontem eu recebi uma entrevista num ambiente lá, desses ambientes de milionários, de ricos, eu não sei bem o que era aquilo, mas umas pessoas muito bem vestidas, e estava tendo uma entrevista, e a mulher era um gato, né? E fazia pergunta para ela e ela respondia miau. E a pessoa perguntava, mas eu gostaria de saber, e ela respondia miau. E, irmãos, isso não é piada, isso é demoníaco. Isso está acontecendo. Há uma destruição, irmãos, acontecendo, e eu quero contar uma coisa para você. Esse é o ambiente ideal, é o cenário ideal. Por que Satanás quer destruir as famílias? Porque a identidade começa no lar. É no lar que começa a identidade dos filhos, é no lar que pais afirmam os filhos, é no lar que pais dizem, você é um menino incrível, você é uma menina especial, você é tão dócil, você é tão corajoso, você vai ter um namorado incrível, um esposo maravilhoso, você vai ter uma esposa incrível. É no lar que a afirmação começa, porque nós nascemos como esponjinhas vazias, irmãos, é assim que nós nascemos. Eu me lembro de, nas fases da minha vida, enquanto eu crescia, eu ter indagações, eu ter perguntas, mas essas perguntas eram respondidas dentro do lar, e especialmente quando se tem valores cristãos, é poderoso demais, porque a palavra de Deus sendo plantada no nosso coração. Então eu estou contando para você isso, para você entender a sua importância como pais. Tem pais aqui, não tem? Pai e mãe? A sua importância é total. Mas tem avós aqui também? Levanta a mão. A sua importância é total, alegria do pastor Claudio Miro. Pastor Claudio Miro, a sua importância, Simone, num netinho novo, é total, é grandiosa, é poderosa para um mundo que vive em crise de identidade.
Aí a resposta, irmão, chamada ideologia de gênero, que diz assim, não existe homem e mulher. A resposta do mundo para um mundo em crise de identidade é, seja aquilo que você quiser, e esse é o plano perfeito de Satanás para confundir todas as coisas. É um plano perfeito. Então, eu quero ser um gato, eu vou ser. Eu quero ser um cachorro, eu vou ser. E pasmem, eu vi, Claudio Miro, um outro vídeo que chegou ontem junto com esse com o do gato. É porque quando você vê o algoritmo te deixa no mesmo lugar, né? Você fica vendo várias coisas repetidas. É assim que funciona. A mulher estava num programa de televisão, irmãos, nos Estados Unidos. E ela disse assim, eu sempre me vi como uma pessoa cega. E então eu ceguei as minhas vistas para ser um cego. Irmãos, isso é demoníaco. Isso é uma ausência, não é só de Deus. Começa antes. É ausência de cuidado, de amor, de lar, de família, algum tipo de abandono, falta de aconselhamento, falta de presença, e a pessoa está perdida no mundo. Então, ela precisa de uma identificação. Então, ela tira as próprias vistas. Mas, querido irmão, eu estou te colocando num cenário caótico que não dá para esconder esse caos. Nós estamos vendo, ele é latente, ele pula na nossa frente, a gente nem precisa correr atrás para procurar, essas coisas estão chegando até nós, mas eu quero dizer para você que há um lugar seguro para a sua família. Há um lugar seguro para a sua vida, há um lugar seguro para o seu casamento, há um lugar seguro para os seus filhos, há um lugar seguro para construir um projeto chamado família, e esse lugar se chama presença do Senhor, casa do Senhor, caminhada com o Senhor, andar com o Senhor Jesus, entregar sua vida para o Senhor Jesus, não abandonar jamais a sua fé, ser fiel ao Senhor Jesus, porque nele está toda a nossa segurança. Nele está toda a nossa ausência de caos, nele está o lugar perfeito para habitarmos, é em Cristo Jesus, querido irmão. Salmo 119, o salmista diz assim, verso 114, Tu és, Senhor, o meu abrigo e o meu escudo, na Tua palavra depositei a minha esperança. Queridos irmãos, se nós não nos escondermos no Senhor, se nós não entrarmos debaixo de suas mãos, se nós não nos protegermos debaixo das suas asas, se nós não colocarmos as nossas esperanças, Senhor, minha família está protegida no Senhor. Senhor, o futuro dos meus filhos pertence ao Senhor. Senhor, o futuro do meu casamento pertence ao Senhor. Senhor, o futuro dos meus pais pertence ao Senhor. Senhor, o futuro dos meus netos pertence ao Senhor. Se eu não olhar para o horizonte, lá no horizonte eu estou vendo Cristo tão somente. Irmãos, nós não suportaremos esse peso. Então alegre-se, celebre mesmo, porque é um lugar seguro para nós, e desse lugar nós não sairemos, é um lugar que é chamado rocha, lugar inabalável, lugar que nós não tiraremos o nosso pé, lugar onde nós construiremos as nossas vidas, lugar onde o povo de Deus já está construindo as nossas vidas. Então é ali que a sua família deve ser construída, e é ali que sua família deve permanecer em nome de Jesus. A maior promessa, irmãos, de Deus para Abraão e de Deus para você nessa tarde, muito melhor do que dinheiro, irmãos, muito melhor do que coisas, do que uma casa na praia, uma casa no campo. A melhor promessa que está disponível hoje para você é a salvação, é a vida eterna. É a maior e a melhor e a insubstituível. E essa promessa, Deus está sempre pronto a começar a cumpri-la, porque é a partir da sua decisão em dizer, Senhor Jesus, entra no meu coração, eu entendi quem o Senhor é, eu entendi que o Senhor veio para me resgatar, eu entendi que o Senhor veio para me salvar, eu entendi que sem o Senhor não dá, então entra no meu coração, Jesus, é a partir da salvação que todas as outras promessas te alcançam
alcançarão. Sem Cristo não há promessa para você, sem Cristo há apenas condenação. Sinto muito te dizer isso, mas eu quero que você observe o que é bom, que a partir da salvação, uma estrada se abre. E eu não quero dizer uma estrada larga, é uma estrada estreita. A porta é estreita e o caminho também é, mas ele é cheio de recompensas, ele é rico em Cristo Jesus, ele restaura suas emoções, ele restaura seu coração, ele restaura sua família, ele te tira da crise profissional, ele te tira da crise do seu casamento, ele faz todas essas coisas porque para ele nada é impossível. Absolutamente nada é impossível. Qual é a sua crise? Qual é seu problema? Qual é sua luta? Qual é a sua dificuldade? Experimente, faça um teste, coloque diante do Senhor Jesus e veja o que Ele pode fazer. Você se lembra do povo hebreu saindo do deserto? Irmãos, coluna de fogo e coluna de nuvem, nuvem e fogo, as duas coisas representam proteção. A nossa família precisa de proteção. Todos esses símbolos, eu estava vendo, eu gosto muito disso, irmãos, eu acompanho alguns assuntos de guerra, especialmente quando se trata de Israel. Eu acabo acompanhando algumas coisas. Eu não sei quantos irmãos viram, Israel estava sob ataque, acho que antes de ontem, vocês viram isso? Alguém viu isso? Isso, Israel estava sob ataque. E foram mais de 250 mísseis lançados de Gaza para Israel. E Israel tem um sistema, eu já falei sobre ele aqui, é o Iron Dome, que significa doma de ferro, doma de aço. E para você imaginar, se você for traduzir ao pé da letra, quer dizer que como se houvesse uma redoma sobre Israel, tá? Isso que significa. Não há essa redoma, é só para você entender a expressão, tá? Há uma redoma, como se eles estivessem protegidos abaixo dela. Tudo que vem de fora para nessa redoma. O que é esse sistema? É um sistema antimísseis, né? É um sistema que, quando os radares estão sempre ligados, é um sistema que nunca dorme, que nunca para, os radares estão sempre ligados, e ao perceber uma movimentação de um míssil, de um projétil, de alguma coisa, os radares automaticamente acionam mísseis de defesa. E, irmãos, é muito legal você ver os vídeos, é legal daqui, né, porque a gente não está lá, mas eu só quero explicar como é que o sistema é violento o negócio, né? Os cidadãos ficam com o celular mirando para o céu enquanto vem mísseis saindo da terra, de tudo quanto é lado, e atingindo os mísseis que estão passando por cima de Israel, para atingir os alvos, né? Eles querem atingir Tel Aviv, eles querem atingir pontos estratégicos, eles querem machucar as pessoas. Irmãos, o sistema não é perfeito, ele tem falhas, mas é incrível ver a eficiência do sistema. Por que eu estou te contando isso, querido irmão? Porque o sistema que Deus criou para proteger a mim e você é perfeito, chamado sangue de Jesus. Esse não falha. O povo de Israel se sente seguro, querido irmão, lá naquele país. E eles estão debaixo, confiando num sistema falho, um sistema humano, um sistema computacional, um sistema tecnológico, mas nós estamos debaixo do sangue do Senhor Jesus. Então, a partir do momento que você se cobre com esse sangue, a partir do momento que você cobre a sua família com esse sangue, a partir do momento que você cobre o seu matrimônio com esse sangue, a partir do momento que você cobre os seus filhos e netos com esse sangue, você está debaixo de um sistema de proteção que é infalível. E você está protegido nesse lugar, e por isso que você pode sonhar em ter uma família cheia de Deus, você pode sonhar em ter uma família bem cuidada, você pode sonhar a despeito de tanta morte, de tanta destruição. Lembra-se como era lá no Egito, nas 10 pragas havia destruição no meio do Egito, mas não havia destruição para o povo de Deus na terra que eles estavam. Deus tem um lugar de proteção a despeito do caos que esteja acontecendo ao nosso redor. Isso não serve para mim e para você. Irmãos, tem muitas coisas dos fins dos tempos que não servem para o povo de Deus. Muitas. Uma delas é esse caos e essa destruição. Não nos atingirá em nome de Jesus.
Outra coisa que não é para o povo de Deus é o amor se esfriar. Não existe amor de Deus que se esfria. Logo, o amor de Deus que está dentro do meu e do seu coração, ele não se esfria. O amor do mundo vai esfriar, mas essa palavra não é para mim e para você. O nosso vai esquentar ainda mais, muito mais, porque nós temos que abrir um caminho para o Senhor, nós temos que abrir um caminho para o Salvador, nós temos que abrir um caminho para o nosso Redentor, que vai voltar para buscar a sua igreja em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Salmo 121, não dorme aquele que te guarda. Não dorme aquele que guarda a sua família. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a sua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Desde agora e para sempre. Promessa de Deus para o povo de Deus. Amém? Amém, queridos. Uma das coisas que a gente precisa ter absoluta certeza é que família não é ambiente perfeito. Isso não deve frustrar você. Não há promessa na palavra de Deus que você vai viver o mundo cor-de-rosa, o mundo da Barbie, o mundo de Hollywood, o mundo dos filmes. Não há nenhuma palavra dessa para você na palavra de Deus. Não fala que você não vai sofrer nada, que você não vai passar por nada e que você é imbatível. Não há isso, querido irmão. Desde que o pecado entrou no mundo, nós estamos sujeitos a algumas coisas. Por que eu estou te falando isso? Porque quando as famílias enfrentam problemas, eu me lembro de acompanhar um casal, irmãos, e eu perguntei assim para aquele casal que estava decidido a divorciar. Eu perguntei assim, alguma vez, há muitos anos casado, mais de 10 anos, perguntei assim, alguma vez vocês já conseguiram resolver um conflito juntos de forma satisfatória, de forma que assim, não, tudo bem, eu vou abrir mão? Não, a resposta foi não, irmãos. Nunca em nossa história nós resolvemos um conflito. Ou um se cala e fica emburrado, ou o outro se cala e fica emburrado, mas ninguém sai satisfeito do momento. E aí eu falei, então vamos tentar resolver esse conflito. Tinha um conflito na minha frente. Eu falei, vamos tentar resolver esse conflito. Ah, a gente não consegue, a gente está tentando a vida inteira e a gente quer separar. Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque famílias passam por tempos difíceis e fases difíceis. Mas o povo de Deus, irmão, é um povo que vive em novidade de vida. Então você precisa lutar pelo que é mais valioso que a sua casa, é a sua família. Viver em família, andar em família, quer dizer que muitas vezes, irmão, você vai engolir o seu ego, você vai engolir sua razão, você vai abrir mão da sua certeza, para você caminhar bem e feliz, irmão, porque não vale a pena destruir aquilo que dá muitíssimo trabalho construir. Então a gente abre mão, quando você olha para a palavra de Deus, você já vê a primeira família, e note que família na palavra de Deus não é marido, mulher e filhos. Família na palavra de Deus é marido e mulher. Deixará o homem a sua casa, unirá-se a sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Família é marido e mulher. O que são os filhos? Filhos são uma extensão da família. Filhos é uma família que aumenta, é uma família que prospera, é uma família que avança, é uma família que produz gerações e gerações, mas depois os filhos se vão. E quem é que continua? Marido e mulher, uma família perfeita e uma família completa. Tem gente que acha que família é quando vem filhos. Não é não, irmãos. Na palavra de Deus, família é marido e mulher. Tanto que os filhos voam, flechas. A gente arremessa longe. E eles voam, são herança do Senhor. Não são meus os meus filhos, são do Senhor. E eles voarão não sei para onde, irmãos, mas eles são flechas, a palavra de Deus fala. Eles voarão. Então, depois continua a caminhar Deus e Andiara. É assim, e quando nós olhamos para a palavra de Deus, o incrível, a palavra de Deus é apaixonante, é maravilhosa, porque ela não esconde as mazelas. Ela não esconde, Danilo, o problema das famílias. A primeira família, Adão e Eva, tem lá 2 irmãos que um mata o outro, já começa com um assassinato. A primeira família da história registrada tem um assassinato, para você entender o nível dos problemas familiares.
E vai olhando para os outros personagens da palavra de Deus, vê o que aconteceu na história de Davi, vê o que aconteceu na história de Eli, um servo do Senhor, um sumo sacerdote, um homem incrível na casa de Deus, mas com filhos rebeldes, desobedientes, que profanam o templo, profanam a presença de Deus, não se importa. Vai ver o que aconteceu com Samuel, um homem incrível, um profeta poderoso, usado por Deus, mas filhos rejeitados por um povo que não reconhece a autoridade daqueles filhos, porque aceitam suborno. Então, irmãos, a palavra de Deus registra os problemas familiares, mas a palavra de Deus em algum lugar diz: abandone sua família, procure então a família perfeita, procure então a situação perfeita, procure então o par perfeito, procure então a mulher perfeita. Se você for nessa busca, irmão, você vai se machucar, não faça isso. Esse é o conselho da palavra de Deus para nós nessa noite, nessa tarde. Então, querido irmão, lute pelo que é mais valioso, lute por aquilo que o Senhor te deu. É com lutas, é com dores, é assim mesmo que a gente caminha. O ministério é realizado assim, servir ao Senhor é assim. Há um preço a se pagar, e eu não estou falando de sofrimento. Tem gente que acha que tem que viver debaixo de sofrimento, então. Irmãos, não é assim. Jesus fala para nós de uma vida abundante. Vida abundante não será só no céu. Vida abundante começa aqui na terra. Vida abundante começa na caminhada com Cristo. Quando a gente aceita Jesus, aqui deve começar a vida abundante. Então, a gente começa aqui e continua plenamente na eternidade, mas vida abundante começa aqui. Sabe o que é vida abundante? É você não ser mais escravo do pecado, embora você tenha lutas e problemas. Vida abundante é você entender que sua família não é perfeita, que há problemas emocionais, há problemas psicológicos. Aí você vai lá na Simone e faz o atendimento, e glória a Deus pela vida dela. Aí você vai lá no outro e trabalha um pouquinho a emoção, e o pastor te ajuda, e a pregação fala com você poderosamente, Jesus vai te transformando, e você está dia após dia crescendo, 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 até a estatura do varão perfeito, sem jogar aqueles que são mais valiosos fora. Sua família, seus filhos, sua esposa, seus pais, né? Pais que vão parar nos asilos, abandonados, queridos irmãos. A ideia da família Claybon, né? Ela não existe, irmãos. A ideia da família Claybon, ela é utópica. Ela não existe. Hoje, irmãos, hoje no almoço, eu estava conversando com o Isaac, almoçando junto, e ele chorou. Por que ele chorou? Ah, pai, porque ele sente, Isaac passa por muitas pressões desnecessárias, né? Porque ele resolveu jogar bola, ele é apaixonado por isso, ele quer ser jogador, então ele passa por muitas pressões mesmo, e ele joga em clube, ele não joga em escolinha de futebol. Então, num clube, se você não render, se você não evoluir, se você não progredir, se você não avançar, o técnico vai te apertando e todo jogadorzinho que está no clube, ele quer ver o outro tropeçando para ele entrar no lugar. É assim que funciona em clube, irmãos. A concorrência é lá em cima. Então, Isaac lida com isso há 2 anos, que ele está num clube de futebol, crescendo, desempenhando, e ele lida com esse tipo de pressão. E eu não sonho com isso, nunca foi sonho meu e nunca sonhei isso para filho meu, mas eu abracei o sonho do meu filho, né? E às vezes eu acabo pesando com ele. Como ele quer ser jogador, aquilo que eu percebo no meu olhar de quem não entende de futebol, né, o que é um fator complicador, eu falo: filho, papai não entende de futebol. Então, às vezes eu pontuo uma coisa ou outra, e às vezes eu falo para ele: filho, nisso você não vai bem, nisso você não vai bem, nisso eu acho que você pode melhorar. E aí eu falo com ele, e hoje a gente almoçando junto, ele acabou chorando, né? Porque ele falou: pai, você não disse para mim que eu estou indo bem nisso, e você fala que eu vou mal nisso. E ele reclamou de críticas. E está tudo bem, irmãos. Está tudo bem. Aí eu orei com ele, aí eu pedi perdão para ele chorou, e ele demonstrou estar com o coração abatido com relação a isso, e está tudo bem, isso é família. O que não dá, irmãos, é para a gente ficar passando rolo compressor, achando que as coisas vão resolver sozinhas, naturalmente. Coisas não se resolvem sozinhas, nem naturalmente coisas resolvem com conversas, com diálogos, e especialmente com a presença de Deus, porque se o Espírito Santo não estiver na conversa, quantas e quantas conversas nós teremos que não chegaremos a lugar nenhum? Milhares, centenas.
As conversas não são para propor soluções, as conversas são para deixar o Espírito Santo trazer para nós aquilo que Ele quer trazer, aquilo que Ele quer mudar, aquilo que quer fazer. É isso que o Espírito Santo faz na nossa vida quando nós abrimos o nosso coração para Ele. Então, querido irmão, enfrente os problemas da sua família com alegria, com calma, com a certeza de que o Espírito Santo está interessado na sua vida e que as bênçãos de Abraão e as promessas de Abraão são para mim e para você, e você quer elas na sua casa, e você quer elas no seu lar, e você quer elas no seu dia a dia, e você quer elas com os relacionamentos de perto e de longe, porque são para mim e para você, amém? Eu tirei aqui uma pesquisa, veja que coisa interessante, é uma pesquisa com alguns milionários do mundo, então não é gente rica não, tá, irmãos? É gente milionária, tá? BBC News divulgou essa pesquisa. E aí a pesquisa é assim, milionários revelam, então nós não estamos falando de gente fraca não, tá? Se você tem amigo rico aqui, ele está bem longe dessa lista. Milionários revelam o lado ruim de ser ricos demais. Então, olha o primeiro lado ruim em ser ricos demais. Primeiro, brigas em família. Frases como, mamãe ficou viciada em dinheiro, nunca era o suficiente. Ou então, a riqueza afastou e destruiu nossa família. Ou ainda, tendo passado por tudo isso, eu diria que é muito bom ter apenas um conforto, mas ser rico demais é muito ruim. Irmão, isso aqui é falas de multimilionários, tá bom? Que não divulgou-se o nome, mas são falas deles. Tá? Segunda decepção, lado ruim de ser rico demais. Decepção e tédio. Decepção e tédio. Não é tão bom quanto as pessoas imaginam. Descobri que ter dinheiro demais, eu compro o que quero. E eu perdi o prazer e o desejo pelas coisas que eu sempre quis, mas eu não tinha como comprar. Eu penso e compro, e nada me impede. Nossa, pai. Que vida. Deve ser ruim mesmo. Aí o outro botou aqui, ó, impossível abrir mão do dinheiro. Outro problema, é impossível abrir mão do dinheiro e eu acho que não vale a pena ser rico demais. Quando você chega lá, você nunca mais consegue voltar e nunca mais quer sair deste lugar. Então, querido irmão, quero ler um provérbio para você. Não esgote as suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso, eu estou lendo Provérbios 23, 4 e 5. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem. Assim que você as contempla, elas criam asas e voam como águias pelo céu. Provérbios 23, 4 e 5. Você pode ficar em pé para a gente encerrar? Olha, querido irmão, encerrar não, passar a palavra para o pastor Cláudio. Não vou encerrar não, passar a palavra para ele. Eu queria, na verdade, nessa tarde, orar por você, pela sua família. As famílias estão em crise, estão em lutas e muitas vezes se percebem sucumbindo. E Jesus, querido irmão, é Ele, é em Cristo que nós seremos abençoados. É em Cristo que as famílias da terra serão abençoadas. É nele que a nossa história pode mudar. E o Claudiomiro perguntou no início se havia visitantes aqui, e eu acho que não tinha nenhum, mas eu quero perguntar se, porventura, existe alguém aqui que nunca publicamente reconheceu o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu quero dizer que todo conserto, que todo início, que todo começo, que toda mudança na história começa por esse passo. Começa convidando Jesus para entrar no seu coração. Começa para depois dizer, Senhor, entra no meu coração. Vem aqui na frente, traz ela aqui na frente para eu orar por ela. Isso, traz ela aqui. Isso, pode ficar aqui, pode ficar glorificando aí. É isso. Então começa por esse passo. E se você nunca disse publicamente, Senhor Jesus, entra no meu coração. Eu entendi que eu não tenho outra alternativa,
para o Senhor cuidar de mim, da minha vida, da minha história, da minha família, desses problemas, dessas lutas, do que já aconteceu. Querido irmão, Jesus é aquele que te faz nova criatura. Deixa eu te contar como que isso é poderoso. Eu quero que você entenda como que isso é poderoso. Quanto mais história se tem, mais difícil é humanamente resolver o passado. Quanto mais velho você é, mais difícil é resolver o que está para trás. Mas Jesus fala que as coisas velhas se passaram. Quando você aceita Ele, as coisas velhas se passam. As coisas velhas não têm mais importância para Cristo. As coisas velhas não têm mais importância para Deus. Ele te libera, Ele te perdoa, Ele te abençoa para você começar dali para frente. A história nova, a história limpa. É assim que a gente começa com Jesus. O problema é que às vezes a gente quer resolver o para trás, mas Jesus já deu como resolvido. Não mexa no que passou, é dali para frente. É assim que a gente caminha com Cristo. É assim que você vai resolver problemas insolucionáveis da sua família. É aceitando o perdão total de Cristo, dizendo então qual é o passo novo a partir de agora. O que eu tenho que fazer a partir de agora. Senhor Jesus, por onde eu vou começar agora? É dizendo sim, Jesus, sim, Jesus, sim, Jesus, entra no meu coração. Então, se tem alguém aqui além dessa amada irmã que já está aqui chorando diante do Senhor, que quer dizer sim para Jesus publicamente, vem aqui, junte-se a ela rapidinho. Não sei se há alguém que nunca fez isso ainda, mas eu quero te dar essa chance. Amém, amém. Glória a Deus, aqui é só filhos de Abraão e filhos do rei, amém? Amém. Então eu quero convidar você que entendeu que você precisa desfrutar de bênçãos, que você tem direito. Senhor, eu tenho direito. Você pode falar isso com o Senhor. Senhor, eu entreguei minha vida a Jesus. Jesus, o Senhor é o dono e Senhor da minha vida. Mas eu estou precisando desfrutar de coisas, de bênçãos que ainda não estão me alcançando. E eu quero elas sobre mim, sobre o meu lar, sobre meus filhos, sobre meu casamento, sobre minha profissão, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu matrimônio. Se você sente isso, vem aqui na frente que a gente vai orar por você. Vem rapidinho, não demore, vem aqui, a gente quer orar por você. A gente quer abençoar você. Isso, vem aqui. Jesus tem coisas novas para entregar para você. Não sou eu, não é o pastor Claudio Miro, é o Senhor Jesus quem faz isso. A equipe, se puder vir aqui também, pode vir junto para orar por essas pessoas, para abençoá-los, para vocês receberem também. Você precisa ser homem e mulher de fé. O verso 14 do capítulo 3 diz assim: isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, a mim e a você, para que recebêssemos a promessa do Espírito, a promessa do Espírito, o Espírito Santo mediante a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quer ver a coisa mudando na sua vida, na sua família, o favor de Deus, as bênçãos de Deus alcançando? Seja homem e mulher de fé. É o que Claudio Miro estava falando no livro do Paul Young Cho. Visualize aquilo que não aconteceu, imagine, coloque a sua imaginação para funcionar, coloque em prática as bênçãos que você quer receber, aquilo que você quer desfrutar, que você tem direito como filho de Deus. Coloque agora a sua fé em exercício e o Espírito Santo de Deus, que já está nesse lugar e que habita no seu coração, vai começar a entregar agora em nome de Jesus. Queria pedir aqui para começar a tocar nessas pessoas e orar por elas. Toquem nessas pessoas e orem por elas. Nós vamos louvar agora. Enquanto a gente louva, a equipe ministra sobre sua vida, e o seu milagre, a sua bênção, aquilo que você tem direito, vai alcançar você pelo tamanho da sua fé, por aquilo que você crê que Deus pode fazer. Então, enquanto nós adoramos agora, a equipe está orando, impondo as mãos sobre você, em nome de Jesus. Há um lugar
de descanso em ti. Oh, aleluia. Há um lugar de refrigério em ti. Assim, Há Senhor, um lugar em meio a todo esse caos, em meio a todo esse caos, esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar onde há verdade em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Oh, esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Oh, esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde a minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Oh. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde é quem se ganha. Esse lugar é no Senhor. Oh, esse lugar é no Senhor. Jesus, esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Satanás, toda tentativa de amarrar esses meninos. Esse lugar é no Senhor. Declaramos a vitória em Cristo, a vida em Cristo. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso. Aleluia, Senhor, te louvamos, Pai, pelas bênçãos derramadas aqui nessa tarde, Senhor. E nós tomamos posse de todas elas, Senhor. E não desperdiçaremos nenhuma delas, Senhor. Aquilo que o Senhor liberou sobre nós, sobre o teu povo nessa noite: libertação, salvação, graça, unção, favor de Deus em cada situação, em cada problema. Eu, Pai, Senhor, quero liberar, Jesus, a continuidade do teu trabalho em nossas vidas, na vida do teu povo, em nome de Jesus. Liberamos, Senhor, liberamos o teu povo para romper, para caminhar vitoriosamente, para andar vitoriosamente, para romper, Pai, na família de Cristo, na família da fé, na família de sangue, na família celestial, na família que o Senhor nos deu, Pai. Eu quero declarar que todos romperão dia após dia numa caminhada com Cristo de crescimento, de avançar pelo reino, de guerrear contra as forças das trevas, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplaude o Senhor, volta para o seu lugar. Deus te abençoe. Aleluia.